E Lula retornou a Brasília nesta segunda-feira para definir os 16 nomes restantes do primeiro escalão. A esplanada do petista terá 37 ministérios, 14 a mais que a do atual governo de Jair Bolsonaro. Um dos maiores impasses envolve a senadora Simone Tebet. Existe a possibilidade de a parlamentar ser indicada para o Ministério do Planejamento ou o das Cidades, deixando o meio ambiente para Marina Silva. Lula já preencheu as vagas prometidas ao núcleo principal do PT e o restante dos ministérios deverá ficar com partidos de centro e aliados, como o MDB e União Brasil. Coronel Gerson Gomes, como está vendo, coronel, esse futuro desenho da esplanada dos ministérios e, em especial, esse ponto de interrogação que paira sobre Simone Tebet, a dúvida é como Lula vai fazer para abrigá-la na máquina, ela que depois do primeiro turno, já nas primeiras horas depois da proclamação do resultado do primeiro turno, manifestou abertamente apoio à campanha de Lula, fez campanha, pediu votos para ele, inclusive, no segundo turno, e agora a dúvida é onde ela será encaixada no novo governo, né, coronel? Esse impasse da Simone Tebet, ele merece uma análise um pouco mais aprofundada, e eu lamento até que o Zé Maria esteja agora na sua dispensa nessa semana, que ele poderia nos trazer alguns dos meandros ali de bastidores. Por que eu digo isso? Porque existem alguns PMDBs. Nós temos o PMDB do Renan Calheiros, nós temos até o PMDB da Câmara dos Deputados, que o Michel Temer liderou durante muitos anos, o ex-presidente. São interesses distintos. É interessante que na propina que havia da Odebrecht, das outras empreiteiras e até inclusive das campeões, né, que receberam o dinheiro do BNDES, era interessante que foi especificado que a propina para o PMDB do Senado, ela era diferente da propina do PMDB da Câmara dos Deputados, porque eram gestores distintos que faziam a distribuição desse dinheiro. E a Simone Tebet, ela para mim foi uma grande decepção, porque eu tinha uma expectativa muito grande, até por ser uma liderança feminina que veio do agronegócio, mas quando a gente percebe a atuação dela naquela CPI da Covid, a participação dela foi de tamanha imoralidade, a forma como ela tratou as doutoras, né, duas médicas que foram chamadas ali e de uma maneira deselegante, até mesmo agressiva de vários daqueles parlamentares e não receberam dela, talvez, o tratamento adequado. E pior, ela não somente não as defendeu, como também endossou muito daqueles ataques que foram feitos. E depois ainda, quando faz uma campanha em que acusa o ex-presidente Lula de diversas questões muito sérias e no segundo turno ela se junta, talvez pensando em participar de um governo de coalizão, como foi chamado. Eu creio que não somente a Simone Tebet, mas muitos daqueles que tinham uma expectativa de participar do butim, hoje já percebem que haverá uma participação talvez ali só coadjuvante, e que o protagonismo será sim do PT raiz, de um PT mais ideológico. Eu creio que Lula, ele vai cumprir aquilo que ele falou para alguns interlocutores. Ele sabe que a idade não permite, talvez até a condição de saúde, que ele tenha outra chance de tentar implantar aquele projeto que ele concebeu lá atrás com Fidel Castro. Então, aquele projeto que talvez pudesse demandar 40, 50 anos, ele sabe que isso caminhou na América do Sul, na América Latina, mas que essa chance dele ele não pode perder, que talvez seja a última chance. E por isso ele vem com tudo. E ele não mentiu. Nós precisamos admitir, porque na campanha ele avisou que faria tudo o que ele está fazendo agora. Roberto Mota, todo mundo se apresentando aí em busca de uma vaga também, né, Mota? Simone Tebet, que declarou apoio agora também, cobrando a fatura dela, né, Mota? A realidade do poder é terrível. Isso é assim desde que a humanidade começou a sua história, tá? Tem um livro interessantíssimo que deu origem ao termo história. O título é As Histórias, do historiador grego Heródoto. E ele já conta, né, lá na Pérsia Antiga, na Grécia Antiga, tem histórias que você lê e você acha que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, no ano passado.
Essa história dos ministérios, parece que alguém deu uma declaração dizendo que escolher as pessoas para os ministérios é uma tarefa mais difícil do que ganhar a eleição. Olha, mais difícil ainda vai ser governar, porque é muito difícil governar com as ideias erradas. Se as ideias fundamentais estão erradas, é pouco provável que alguma coisa dê certo. E a escolha dos ministros é um exemplo. Ao invés de escolher por mérito ou por competência, ao invés de escolher alguém que tem conhecimento e experiência, nós vamos escolher alguém para favorecer aquele partido. Para essa turma que opera desta forma, a missão do governo não é servir ao cidadão. Para essas pessoas, a função da máquina do governo é servir aos partidos. E quanto ao futuro da ex-senadora, há quem diga que esse futuro já foi definido pela própria ex-senadora, pelas atitudes que ela tomou recentemente. E o Lula tendo essa dor de cabeça, né, Fernão? Até com uma máquina maior nas mãos, né? Se a gente comparar com o que teve, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, o Lula ampliou em mais de 50% a esplanada dos ministérios e mesmo assim quebrando a cabeça para ver onde vai colocar a senadora, né? Isso tudo é falso. Tudo isso é falso. As ditaduras governam de um jeito só. Com a polícia política que faz e que executa a lei. É o que já está acontecendo com o Alexandre de Moraes e é o que está projetado para acontecer com a soma de ministérios que foi entregue ao Flávio Dino, né, que é o da Justiça e o da Segurança Pública. Né. É isso que os governos ditatoriais precisam e usam. O resto é tudo enfeite para dar cala a boca, para sabe, garantir que pedaços da escória não torrem muita paciência ao longo do caminho. Isso é suborno. Joga lá umas moedinhas lá para Simone Tebet, Alckmin. Ela é o Alckmin de saia, né? A Simone Tebet. Mas é a mesma coisa. Dá lá qualquer porcaria para ela ver se ela cala a boca, para de chatear.